Shalom, amado irmão, amada irmã, estamos aqui de novo, fruto da tua oração. Continua orando por esse programa e nos ajudando a semear para outras vidas, para que possam sempre estar aqui conosco diariamente, às 15 horas e às 22h30, programa Sabedoria Bíblica aqui na TV Alfa Ômega. Hoje vamos falar embasados em 1 Samuel capítulo 13, verso 1 ao 10. Eu sempre faço menção do texto para que você em casa possa ler o texto e tomar um conhecimento pleno do que tentamos passar. O tempo aqui é curto, então eu não faço leitura do texto, mas sempre indico para que você faça a leitura assim, ok? Hoje vamos falar de um tema, quando Deus fala. E você acredita que Deus fala? Eu vou te dizer com todas as letras, eu tenho sido aqui um instrumento de Deus falar com você. Deus proporcionou essa oportunidade de estarmos trazendo a sua palavra, e é uma das formas que Deus fala. Mas eu quero te falar de uma forma bem didática, que Deus orienta o homem de 3 formas muito claras. A primeira é por meio da sua palavra. É a mais original e mais autêntica. Vocês percebem quanto o homem, os pregadores de hoje em dia, eles procuram muitas vezes colocar nos seus sermões o seu conhecimento, o seu intelecto, e parece que até foge um pouco do texto bíblico. Mas a palavra que edifica, que orienta de fato, é o evangelho genuíno, aquilo que é verdadeiro. Oxalá que todos nós, pastores, pregadores, pudéssemos sempre ter a explanação de uma maneira literal da palavra, porque aí não haveria erro. Quando nós buscamos trazer um entendimento diferente do que diz o texto literal, nós caímos numa possibilidade de erro, e isso não te alimenta, isso não produz um efeito na tua vida. Mas, tomando por base que através da sua palavra, nós temos lá uma base bíblica em Salmos 37, versículo 4 e 5. Ali nos dá um entendimento do quanto a palavra de Deus ela é orientadora para nós. O quanto nos faz falta no evangelho atual dos nossos dias o ater e buscar tempo para a leitura da palavra de Deus. Se você for sincero, você vai dizer para mim, de fato, pastor, eu tenho lido pouco a palavra de Deus. E é por isso que o cristão dos dias atuais, ele é muito inconstante, ele dá 2 passos para frente e 1 passinho para trás. Quando não, 1 para frente e 2 para trás. Porque o alicerce da palavra de Deus, muitas vezes é renegado, é trocado por outras coisas que vão ocupando um tempo precioso da leitura da palavra de Deus. Então, se você quer ver Deus falando com você, leia mais a Bíblia. Ela será uma fonte de orientação, entendimento para quaisquer situações que você tenha de necessidade. A outra prática para conhecermos Deus falando conosco é através da oração. E aí enfoco Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Aqui nós vamos ver que também essa prática está caindo em desuso dentro das igrejas. Novamente você vê o cristão orando só naquele momento do culto em que o pastor conclama, vamos orar. Mas eu te pergunto, quantas vezes você tem orado em casa? Quantas vezes você tem orado ali, mesmo que for uma oração breve, no teu ambiente do trabalho, de escola? Então nós temos que entender, novamente, se queremos ouvir constantemente Deus falar conosco, a oração tem que ser uma prática constante, tem que ser uma prática que cabe em qualquer momento da nossa vida, desde os momentos de pura alegria, de contentamento, como os momentos de necessidade. É humanamente visível que o homem, quando tem os problemas, ele ora mais. Mas não deva ser assim. Você deva se regozijar com Deus pelos momentos bons também. Então faça isso, meu irmão.
estabeleça a prática da oração como um instrumento a qual Deus vai se revelar a você, vai falar com você. E depois, finalizando, vem a fala de Deus através das nossas próprias experiências. Como é maravilhoso quando a gente tem alguém acrescendo ao nosso viver o conto de experiências com Deus, o famoso testemunho. Como ele enriquece a nossa alma. Eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes ao longo da minha caminhada cristã, eu, ao ver o testemunho de outrem, enriqueceu a minha própria alma. Não era o meu testemunho, não era a minha bênção, mas o compartilhamento dessas experiências, elas acabam sendo de tamanha importância. Você começa a ver Deus falando com você. É como Deus abrisse os céus e falasse: eu fiz com ele, posso fazer com você também. O que é que você precisa? Ele não só entendia que era um milagre, eu posso fazer um milagre para você também. Então nós temos que entender que Deus está pronto a falar conosco através de infinitas formas. Essas três são as mais tradicionais e que devam ser buscadas. Mas Deus pode falar com você através de sonhos. Deus pode falar com você através de um cântico, principalmente um cântico que é inspirado por Deus. E para aí eu faço menção e muito da harpa cristã, porque em grande parte aqueles hinos que ali estão, todos eles têm uma mensagem colocada dentro daquelas palavras, daquelas melodias. Hoje nós vemos às vezes hinos que são cantados e que fogem um pouco o rumo e parece que nem são hinos voltados para a vida cristã. Eu não quero citar alguns deles aqui, mas eu conheço alguns que, se possível, proibia do povo de Deus cantar, porque não acrescenta nada, o teor, podem ter até uma melodia bonita, mas para nós cristãos, o fundamental é a mensagem que carrega, e às vezes nós não temos nada edificante ali. Mas ao contrário de falar com Deus através dessas metodologias, nós temos que entender que Deus às vezes se cala, conforme Isaías 65:12. E quando é que Deus se cala? Quando não temos comunhão com Ele. Porque a relação com Deus é uma relação próxima de alguém que ama a Deus, que serve a Deus e que quer ter o prazer de conversar com o seu Senhor. Vejam o exemplo de Adão. A Bíblia que fala, não sou eu. A Bíblia diz que toda a variação da tarde Deus ia e conversava com Adão, porque Adão estava em plena comunhão com Deus, longe do pecado, e Deus tinha prazer de ir lá todo dia conversar com Adão. Imaginemos o que eles falavam. Certamente era um gozo profundo, era uma alegria imensa, porque imaginemos nós todo dia ter o prazer de Deus nos visitar e falar conosco. Mas percebam que quando entra a figura do erro nessa relação, a primeira coisa que acontece como fruto do erro é o afastamento de Deus do homem. Porque a existência do pecado afastou a comunhão de Deus. Por quê? Porque Deus não pode se relacionar com o pecado. E às vezes você se pergunta: puxa, Deus, faz tanto tempo que eu não sinto Deus, que eu não ouço Deus falar comigo. Será que não era bom a gente fazer uma análise aí, como é que está a tua vida? Será que você não tem se permitido, não Deus se afastar de você, mas você mesmo se afastar de Deus através do erro? É bom que nós reflitamos isso nessa oportunidade. Não há comunhão com Deus no erro. Deus sempre está disposto a recomeçar essa relação, desde que você se permita reconhecendo o erro e corrigindo o erro. Porque é assim que Deus tem prazer. Ele quer sempre estar ao teu lado, desde que você se permita corrigir. Deus quer, num momento como esse, falar com você. Está pronto a atingir o teu coração, te trazendo
uma experiência próxima com Ele. Mas é preciso que você então faça a parte que lhe cabe. Use os meios de falar com o seu Senhor. Sabe, eu como pai às vezes brigo com os filhos e ficamos um pouquinho separados. E todo filho sabe como se aproximar do pai. Eu acredito que você já entendeu que quando você dobra os teus joelhos, é quando você lê a palavra de Deus, é quando você usufrui de testemunhos que venham alertar você. Dessas maneiras você humildemente pode se achegar de novo ao Pai, numa relação íntima e próspera. Então, meu amado irmão, que você esteja disposto a ouvir de novo Deus falar na sua vida, mas faça a tua parte para que essa aproximação seja real e verdadeira na sua vida. Ok? Ficamos por aqui hoje, desejosos de voltar no próximo programa com a graça de Deus, para juntos podemos expressar o amor de Deus, a misericórdia de Deus em mais um programa Sabedoria Bíblica. Grande bênção para você. Fica na paz de Deus e abra os teus ouvidos, porque hoje Deus vai falar contigo. Deus te abençoe. Até um próximo momento com a graça de Jesus.